Graça e paz, pastores do Brasil, pastores da nação. Eu queria de todo o meu coração, sou o pastor Bruno Rosa, aqui do Rio de Janeiro. Eu queria de todo o meu coração estar explanando, na verdade, aquilo que o Senhor tem falado conosco para esse tempo, para esta hora que o Brasil está vivendo. Entendemos que, como os filhos de Issacar, que tinham distinções dos tempos e das épocas, Deus tem dado aos seus santos profetas palavras, direções e principalmente uma revelação para esse tempo. Uma revelação que, obviamente, somos sacerdotes, somos maduros, somos líderes sobre pessoas, sobre ovelhas, que pertencem ao rebanho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos acatar aquilo que o Senhor está declarando para o seu povo nesses dias. Nós vivemos na nação dias de caos, dias intensos, não apenas na política, mas espiritualmente também, na questão financeira. Nós estamos vendo uma grande catástrofe sobre o Brasil. E nós temos observado algumas coisas, e diante disso nós estamos diante do Senhor em oração, temos orado, e o Senhor tem falado conosco. Eu queria que você me desse um tempo, um pouquinho do seu tempo, que você me desse pelo menos uma vez a credibilidade de estar falando ao seu coração. E claro, se assim você não quiser, não concordar, amém por isso. Mas eu creio que como humilde profeta do Senhor, humilde servo do Senhor, sacerdote como você, o Senhor tem nos liberado uma palavra de direção e temos distinguido, na verdade, aquilo que o Senhor está declarando para nós como igreja, nós sacerdotes, nós pastores e líderes. E essa palavra é uma específica para a liderança no Brasil. Querido, a primeira coisa que eu queria dizer, nós estamos vivendo um tempo em que nós não estamos apenas no prenúncio do advento do Messias. Nós não estamos apenas numa contagem regressiva para o arrebatamento. Nós não estamos apenas numa contagem regressiva para a vinda de Jesus ainda, que todas as coisas já apontam para isso. Mas, potencializada, nós também temos todas essas questões que a palavra de Deus já nos declara a respeito do tempo do fim, mas isso tem sido potencializado pela consequência de uma grande desobediência que a nossa nação entrou, que a nossa nação, na verdade, tem, vamos dizer assim, feito nesses dias. Eu queria dizer para você que tudo aquilo que nós fazemos, você sabe disso, tudo aquilo que provocamos, seja verbalizando ou seja agindo, pelas nossas palavras e pelas nossas ações, é como o mundo espiritual ele se move. E os nossos atos e ações têm mexido fortemente no mundo espiritual e muitas coisas que nós temos feito têm regido as regiões celestiais. Porque nós sabemos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, a chave do reino dos céus foi nos dada. E tudo que nós ligamos aqui na terra vai ser concordado nos céus. Então isso não é ao contrário, não é o que está no céu vai vir para a terra, é aquilo que é movido na terra. Vai haver uma concordância, os céus vão aprovar. Então, nós podemos dizer que a minha atitude, a sua atitude interfere diretamente no curso da terra, na história da humanidade. Nós vemos na Bíblia vários homens que foi assim. Abraão, por exemplo, se precipitou, pegou Agar e ali se deitou com Agar e criou um problema que está até hoje no Oriente Médio. Então, a minha atuação ela interfere diretamente no curso da humanidade, no curso da Terra. E isso cai uma responsabilidade sobre os nossos ombros terrível, porque eu não quero ser culpado, eu não quero levar sobre mim um jugo que talvez eu poderia deixar ele de lado, talvez eu poderia não estar praticando ou falando certas coisas que me traria prejuízos hoje e não automaticamente apenas para mim, para minha casa, mas também para uma geração. Queridos, se nós nos preocupamos com o Brasil, nós precisamos estar atentos a tudo que tem acontecido. Eu queria aqui proclamar, declarar em nome de Jesus, que a Bíblia diz em Provérbios sobre o governo do justo. Quando o justo ele governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa,
o povo geme. Eu quero dizer aqui que a Bíblia não está declarando, nós podemos fazer uma aplicação, né, teologicamente aqui, que a Bíblia não está dizendo apenas de um governo daqueles que se assentam no poder legislativo, executivo, judiciário, aqueles que estão no parlamento, não. A Bíblia está dizendo o seguinte, também eles, mas a Bíblia está dizendo que quando justos governam, isso significa, querido, quem governa as regiões celestiais? Quem tem o poder, como a Bíblia diz, de mover, remover e estabelecer reis? Não é Deus? Então nós cremos nisso, pastores. Nós acreditamos que o governo do justo, não apenas pelo um bom político, pelo um homem honesto, pelo um homem que na verdade vai governar em prol do povo, da humanidade, em prol da sociedade, nós acreditamos também que o governo do justo é estabelecido por nós que temos um cetro de autoridade nas mãos. Porém, a igreja, com as suas ações e atitudes, tem perdido o seu cetro de autoridade e automaticamente tem perdido credibilidade nas regiões celestiais. Entramos para guerrear, mas nós não temos mais influência, nós não temos mais credibilidade e nós estamos perdendo uma batalha, uma grande guerra nesse tempo. Por quê? Porque nós desobedecemos ao Senhor no quesito nação brasileira. Eu posso dizer aqui abertamente que nós somos a bola da vez. Nós somos a nação pela qual Deus escolheu para esse tempo se levantar e exportar missionários e levar um grande avivamento genuíno às nações da terra. E sabe o que está acontecendo, querido? O justo não está governando. O justo que somos nós, que devemos adentrar nas regiões celestiais para governar, para até colocar e tirar reis, para colocar e tirar, irmãos, nós vemos nitidamente como um só homem destronou a casa de Jezabel e Acabe, que foi Elias, levantou outros homens, Eliseu levantou os filhos dos profetas, que ungiu a Jeú e Jeú destronou, foi aquele que derrubou Jezabel. Sabe, eu estou observando nesses dias, desde as eleições, irmãos, que houve toda uma nação se juntando, toda uma nação querendo, sabe, que alguma coisa acontecesse, mas nada aconteceu, porque perdemos o nosso lugar de autoridade. E o que eu queria te dizer aqui, querido, é que nós estamos vivendo debaixo de um juízo. Nós estamos vivendo debaixo de um juízo de Deus. Quando nós olhamos a configuração do livro de Juízes, nós vamos observar que quando o povo ele deixava de servir ao Senhor, de andar nos seus preceitos, de andar conforme os seus mandamentos, virava-se as costas para Deus, Deus enviava um povo opressor, um governo opressor. O que está acontecendo na nossa nação, se nós estamos contra o governo, primeiramente nós teríamos que denunciarmos a corrupção que começa dentro das nossas igrejas, está no nosso meio, está dentro de nós. Querido, em nome de Jesus, o que eu quero dizer, querido pastor, querido bispo, apóstolo, sacerdote, missionário, seja o que você é, intercessor, sabe, líderes aí de departamentos, de células, seja do que você é, em nome de Jesus, nós estamos debaixo de um juízo. Sabe, querido, o que aconteceu foi nítido no tempo dos juízes. Foi um tempo em que Deus oprimiu eles. Aí, quando o povo se voltava para Deus novamente, você conhece a história, Deus levantava um homem, Deus levantava um juiz. Assim foi Baraque, assim foi Samuel, como diz alguns, foi um dos últimos juízes. Assim foi Jefité, assim foi Gideão, assim foi Débora. Deus levantava, mas por quê? Porque o povo estava se prostituindo, porque o povo se voltava contra Deus. O que nós estamos errando feio hoje é que nós estamos apontando para o Planalto, nós estamos apontando para Brasília, nós estamos apontando os nossos governantes. Toda autoridade é constituída, é permissão de Deus, para que venha oprimir a nação brasileira, para que nós venhamos nos atentar para aquilo que Deus está nos pedindo para esse tempo, pelo amor de Deus. Sacerdotes, com toda humildade, eu quero compartilhar o que Deus tem falado conosco nesses dias. Nós estamos debaixo de um juízo. Você lembra-se de Judá? Quando ele estava reclamando, Abacuque capítulo 1,
Judá estava debaixo de iniquidade, de pecado, e ali Abacuque se levantou, Deus falou: eis que suscito nesses dias os caldeus. Deus disse que ia intensificar o juízo, irmãos. Vamos despertar. O que Deus queria de Judá era arrependimento. Nós temos ouvido falar muito sobre oração, mas nós estamos nos juntando dentro das nossas igrejas. Nós estamos nos juntando para orar para que Deus mude o governo, para que Deus mude o povo, enquanto que Deus quer mudar a igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, entendamos isso, sacerdotes, senão nós vamos perecer nesse caminho trágico que o Brasil entrou. Quando nós entramos em oração, se não houver arrependimento, a oração é apenas um falatório em vão, um barulho, porque nós podemos até nos indignar, mas a indignação, como alguns têm falado, sem clamor, sem oração, é revolta. Mas também um clamor, uma oração sem arrependimento, sem um direcionamento certo, é apenas um barulho, é apenas falatório em vão para Deus. Deus está escrito aqui, falou que não nos ouviria. Querido, saiba de uma coisa, eu falei aqui sobre a omissão que o Brasil está vivendo. Nós estamos como alguns, há duas asas que eu posso guiar hoje esse texto, esse vídeo que eu estou fazendo. Há duas asas da águia. Primeira asa, a gente pode falar de um grande desvio. A igreja se prostituiu. A igreja se desviou do propósito pela qual Deus derramou sobre ela para esse tempo, como nação brasileira, como igreja de Jesus Cristo. Há muitos excessos que estão sobre as nossas igrejas. Andamos por aí e vemos coisas absurdas que os nossos pastores amigos estão fazendo. Clamo para que eles cheguem ao arrependimento. Nós não queremos aqui, querido, julgar ninguém a ponto de dizer que não prestam. Quem somos nós para falar isso? Mas queremos denunciar e dizer sim, venham o arrependimento sobre essa geração, sobre os nossos pastores. Então nós podemos falar sobre os excessos, sobre os desvios da igreja. Mas por um outro lado, há uma geração também, querido, que não tem feito muitas coisas, como desvio, como excesso, mas tem se omitido, mas tem tirado o corpo fora, porque a Bíblia diz que os dias serão trabalhosos, porque as pessoas realmente, cada vez mais que passa a situação financeira, os desgastes da vida, as pessoas têm ficado um pouco mais rústicas, um pouco mais difícil. Então eles têm um pouco se afastado do cajado que o Senhor os entregou. Eles têm se omitido de proclamar a verdadeira palavra do Senhor. Eles têm ficado um pouco encostados. Lembra-se de Jonas. O barco balançou não foi porque tinha ímpio lá dentro. O barco balançou porque tinha um que era justo, mas estava fugindo de diante do propósito do Senhor. Nação, em nome de Jesus, desvio versus omissão. Nós temos que sair dessa configuração. Nós precisamos entender que nós entramos nessa configuração e precisamos sair através do arrependimento. Deus, em nome de Jesus, está nos levando a um tempo de sanidade. Veja, o maior pecado da nossa geração, o maior pecado, pastor, nosso hoje, da nossa geração, está aqui. Jeremias capítulo 14, verso 13 diz assim: então disse eu, Jeremias falando ao Senhor: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Disse-me o Senhor, aí o Senhor respondeu a Jeremias: os profetas que profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei nada. Falam falsamente, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sendo que eu não vos tenho mandado. Dizem que não haverá espada nem haverá fome na terra. Eu vos digo que a partir de agora sobre eles haverá espada e fome. Esse é o maior pecado da nossa geração. Eu entro em igreja e saio de igreja e vou para um lado e vou para o outro, e eu vejo que dos nossos altares, os nossos profetas, os nossos pastores, com toda humildade, clamando você, eu, todos nós ao arrependimento. Nós estamos dizendo para o povo que haverá paz. Nós estamos dizendo para o povo que não haverá espada, enquanto que nós já não estamos vendo paz no meio deste mundo. Que nós estamos vendo a espada, que nós estamos vendo a violência, que nós estamos vendo tudo de mal acontecer sobre a nação. E nós estamos declarando palavras que Deus não falou, que Deus não declarou, que Deus não está proclamando sobre esse tempo agora.
O tempo é de Joel capítulo 2, verso 15. Tempo de pranto, tempo de humilhação, tempo de arrependimento, tempo de choro, tempo da gente se dobrar diante do Senhor. Querido, a Bíblia vai dizer que quando não há uma sábia direção, o povo ele se dispersa. Nós estamos vendo a igreja de Jesus como ovelhas que não têm pastor. E isso não é culpa das ovelhas, isso não é culpa da igreja, é culpa nossa, pastores, minha e tua. Por quê? Porque por muito tempo, ou até hoje, proclamamos, irmãos, eu estou vendo pessoas tentando dar a volta até em Deus a partir de hoje. Eu estou vendo pessoas diante da crise que estamos vivendo, querendo jogar para o povo, dizendo que o povo vai ter, vai fazer, vai acontecer. Isso é uma falsa profecia e é o maior pecado que nós estamos vivendo. Jeremias vai dizer, ai dos pastores que não apacentam o meu rebanho. Há um dedo de Deus, enquanto nós estamos contra esse governo, contra o país, contra a nação, Deus está apontando o dedo contra os seus pastores e os seus sacerdotes. Querido, é uma falsa profecia, nós temos que arrancar dos nossos altares o mais rápido possível. Em nome de Jesus, a Bíblia vai dizer ainda que quando não há profecia, a verdadeira, o povo ele se corrompe. Nós nunca vivemos a maior corrupção de todos os tempos, não é em Brasília, dentro das nossas igrejas. Deus está nos chamando para o arrependimento. Deus está nos chamando para dizer ao povo não apenas que vai dar a volta por cima, que Deus vai os encher de vitória hoje, não apenas que Deus vai mudar a página da história deles, não apenas para dizer que o melhor de Deus está por vir, não apenas para tentar ludibriar o juízo de Deus sobre essa nação. Nós não somos pastores insanos. Nós vamos reconhecer o nosso pecado e vamos nos arrepender para que Deus sare a nossa terra. Nós já temos falado aqui, só há uma coisa. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu virei dos céus, sararei o seu pecado, eu vou curar a terra de vocês. Há um tempo de arrependimento em nome de Jesus. Eu termino dizendo, há uma promessa de restauração através dos remanescentes. Você